Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, mais um podcast Histórias de Destaque. E como o nosso programa já diz o nome, é uma história de destaque. Uma narrativa impactante, uma história que tem o objetivo de mudar a trajetória da tua vida. Então vou pedir para você que está conosco, que nos prestigia com a sua audiência, que você curte, comente, compartilhe, toca o dedinho aí no sininho e você será notificado todas as vezes que entrar no ar uma programação da Ouro TV. Porque aqui é onde todas as vozes se encontram. Hoje, dia 15 de abril, Dia do Cidadão. Então já parabenizo a você, cidadão, que está nessa audiência e nos prestigiando com essa conexão. Hoje eu tenho um prazer de receber diretamente aqui do estúdio da Ouro TV um cidadão que teve a sua cidadania resgatada. Hoje é um cara que abre as portas para que outras pessoas tenham a sua cidadania resgatada e você vai entender todo esse contexto no decorrer dessa nossa programação. Eu tenho o prazer de receber aqui o Fabrício Mirra. Eu já vou dizer para você que a história é impactante. É uma narrativa que com certeza vai mexer com as suas estruturas. Fabrício, oriundo de uma comunidade pobre, se envolveu com o mundo do crime, foi preso, pagou a sua pena, só que dentro do interior dele, ele conseguiu encontrar um resgate. Esse resgate não tem outro caminho que não seja Deus. Não vou falar muito. Primeiro quero agradecer, Fabrício, pela oportunidade de você estar presente conosco. Agradecer a doutora Mariana. Nesse momento, doutora. Depois você vai entender por que ela deixa de ser doutora. Nesse contexto. Fabrício, quero te agradecer a oportunidade de trazer essa sua narrativa, que eu tenho certeza que é uma história impactante. Te agradecer pela coragem de você colocar a sua imagem a serviço do resgate da cidadania. Doutora Mariana, também quero te deixar assim um agradecimento do fundo do coração, porque nós precisamos mostrar histórias dessa natureza, porque nós não podemos ser sentenciados a vida inteira por um erro cometido, porque muitas das vezes esse erro cometido ele não é oriundo somente de uma vontade nossa, e sim de todo um contexto social que está ao nosso redor. Sim, não vou falar muito, sem muitas delongas. A sua câmera é essa, tem pessoas ávidas por escutar a tua história. Com vocês, Fabrício Mirra. Eu quero agradecer, claro, primeiramente ao Beto, a Ouro TV, por me dar essa oportunidade de poder contar aquilo que aconteceu, na minha vida. Como você falou, houve todo um contexto, para acontecer, mas graças a Deus eu fui alcançado, mesmo ali dentro do sistema penitenciário, fui alcançado por Deus e Deus mudou minha vida, mudou a minha história, e vocês vão estar agora entendendo e vendo aquilo que Deus fez, o que Deus transformou na minha vida. Né, Beto? Fabrício Mirra, 39 anos. 39 anos. Novinho. Aos 22 anos, teve o dissabor de conhecer o mundo do crime. Hoje, o Fabrício Mirra é designer de sobrancelha, iniciou a carreira como barbeiro, não é isso? Hoje ele é o pai da Esther. Esther, 9 aninhos. 9 né? aninhos. A Ouro TV deixa aqui registrado um beijo no teu coração. Parabéns pelo pai que você tem,
pela mãe que você tem, um pai guerreiro, um pai que é exemplo de superação e exemplo para muitas pessoas que podem estar propensos ou já trilhando no caminho do erro. E você é um cara que tem muita experiência para passar. Então, Esther, parabéns pelo pai que você tem. Ao Jonathan também, que eu estou sabendo que você é o pai do Jonathan. Sim. Jonathan, parabéns pelo pai guerreiro que você tem. Se inspira no teu pai, se espelha no teu pai, que o teu pai tem muito para passar para você. Filho da dona Veranice. Veranice. Conhecida como Dona Nice. Dona Nice, deixo registrado também um abraço fraterno, um abraço amigo, principalmente um abraço do nosso Deus maravilhoso, porque foi através das suas orações, do seu empenho, da sua garra, da sua determinação, de não largar a mão nem um minuto, que hoje nós temos o prazer de receber o Fabrício aqui, redimido, corrigido, um cidadão do bem e um exemplo para toda a nossa sociedade hipócrita, porque nós vivemos numa sociedade hipócrita. Então você que está aí nessa sintonia conosco, clica aí, aperta o dedinho aí, curte, comente, compartilhe, porque a história do Fabrício, ela é impactante, porque vir da onde ele veio e ser exemplo para essa nossa sociedade hoje é algo que nós podemos sintetizar como dizer assim, é do lixo ao luxo. Parabéns, Fabrício. Obrigado. Eu quero que você agora seja o dono da palavra e que você traga essa narrativa impactante, como tudo começou, o que aconteceu para que você fosse levado a esse erro e que você hoje possa vir aqui de cabeça erguida como um cidadão digno, muito mais honrado do que muitos dos que estão vivendo hoje, gozando na nossa sociedade, criminosos. E hoje eu tenho o prazer de receber o Fabrício aqui, digno, com muita honra, com muita glória ao nosso Deus maravilhoso. Fabrício, eu sou um cara que falo muito, se eu deixar a emoção tomar, né, eu percebo que é o seguinte, irmão, que hoje nós vivemos numa sociedade hipócrita, cara. Tem pessoas aí cometendo crimes estrondosos contra a sociedade, contra o cidadão, mas eles querem penalizar aquele que muitas das vezes foi por um caminho errado, por circunstância de um contexto social, todo que está em volta. Então, eu penso o seguinte, aquele que tem formação, aquele que vem de boa família, aquele que tem entendimento, conhecimento, sabe que é o erro e comete um crime contra a sociedade, mano, esse para mim tinha que ter prisão perpétua. Mas eles querem penalizar os mais fracos, pegar como exemplo. Mas você é um cara de garra, você deu a volta por cima. Amém. E você hoje está esfregando um grande diploma na cara dessa sociedade hipócrita. Meu irmão, fica à vontade. As câmeras são todas Beto, suas. eu vou ser bem sincero, nunca fiquei tão à vontade igual estou agora. E confesso que hoje eu vou confessar aqui o que eu nunca contei da minha história, né? Eu vou trazer o início de tudo. Algo que eu sempre fui em alguns lugares, contar um pouco da minha história. E muitas coisas eu não contei, mas hoje, aqui, né? Tô vendo você com essa autoridade, com a história do Fabrício. Então, hoje a história do Fabrício vai ser completa aqui na Ouro TV. Glória a Deus. Vou começar ali o que aconteceu no começo, até eu me envolver no crime e como eu consegui sair dessa situação e hoje poder andar de cabeça erguida e poder hoje estender as minhas mãos para poder ajudar um jovem a sair dessa situação. Né? Porque, como você falou, existe um contexto. Né? E eu lembro, uma certa vez eu estava soltando pipa, Beto. Já soltou pipa, Beto? Muito. Sério? Tem Sério? cara que não sabe soltar pipa não, hein, Beto? Beto, eu estava em uma tarde soltando pipa. E chegou minha tia correndo, desesperada. A sua irmã tá te chamando. A tua irmã tá te chamando. Eu falei, que irmã? Tem uma menina lá que tá falando que é a tua irmã. Eu falei, tenho 2 irmãs, mas...
e não eram essas irmãs. Ela falou que tinha outra pessoa, minha irmã me chamando. Eu falei, como assim, gente? Ela solta, ela tá lá querendo te ver. E eu larguei aquela pipa e eu corri para minha casa. E quando eu cheguei lá, me deparei com uma jovem, com a idade aproximadamente da minha idade, e falando que era minha irmã, que queria muito me conhecer, que tinha um sonho de me conhecer. E que ela queria me levar para me conhecer meu pai, porque desde jovem eu fui criado com um padrasto, eu não tive pai, né? E para mim ele estava morto, eu não sabia. E eu tô lá soltando pipa, chega essa tia desesperada, e a menina lá falando que, eu sou tua irmã, tal. E naquilo eu fui, conheci meu pai, conheci toda a história, né? E hoje eu entendo, né, o Beto, que a, como é que eu posso dizer? O ambiente que eu vivi, que eu estava, já veio de um ambiente um pouco meio conturbado, uma família desestruturada, né? Eu hoje entendo, né? Por pouco tempo, eu acredito que essa semana agora que eu cheguei e entrei, eu falei, cara, eu sou resultado de uma traição, porque o meu pai tinha a família, companheiro dela, e minha mãe tinha a situação, e os dois ficaram e nasceu eu. Ou seja, para muitos um erro, né, Beto? Mas eu acredito que ainda que nós começamos uma história errada, não quer dizer que essa história ela possa terminar errada. Porque eu acredito que o fim é muito melhor do que o começo. Com certeza. E eu vim desse lar, um lar, posso se dizer, um lar destruído, né? Um lar que a gente não tem uma referência, né? Hoje ali os meus parentes ali é um lar que a gente não vê, fulano de tal casou, não existe isso, casamento, existe um fica ali, outro fica com o outro, é aquela bagunça que a gente sabe como que é, né? Em alguns lares que não tem estrutura. E eu vim desse lar, né? Aos meus 15 anos de idade, comecei a frequentar os baile funk, a qual nesses baile funk eu me deparava com homens armados, com homens ali com diversas mulheres, e nós nessa idade, né, aos 15 anos até os 17 anos, 18 anos, eu sempre frequentando esse baile, a gente acaba colocando no nosso coração, querendo almejar aquilo dali, achando que aquilo dali é isso que eu quero, aquela, sabe, aquele calor ali, caraca, negócio que bacana, o cara com uma arma e cheio de mulher, aquilo tudo. E o jovem hoje acaba refletindo aquilo dali, trazendo para a vida dele, e foi o que aconteceu, né, na minha vida, a qual comecei a me envolver com crime, né, e para o baile. Do baile já comecei a me envolver com crime. Quando eu fui parar para ver, eu já estava com um fuzil na minha mão. E aí foi onde que as coisas foram indo de mal a pior. Teve alguns momentos eu saía, fazia assalto, né? Até eu sair, fazer um assalto e preso. Foi onde que eu fui preso, né? Foi uma das prisões que eu fiquei aí 4 anos e meio preso, encarcerado, né? Mas a misericórdia de Deus me alcançou dentro daquele lugar e me deu mais uma oportunidade. Então vamos lá, Jonathan. O Jonathan ficou na minha cabeça. Porque, primeiro que o nosso grande mestre ali, que opera tudo aqui, chama-se Jonathan. É o Jonathan. Ele que faz tudo acontecer. A qual eu dou toda a honra agora nesse momento. É o Jonathan, o cara. É o Jonathan. E o teu filho, do primeiro relacionamento, chama-se Jonathan. Então quero dizer para você, Jonathan, que você é o filho do rei. Filho do rei Saul. Irmão do depois grande rei Davi. Então você... Que veio da linhagem de Jesus, né? Veio da linhagem de Jesus. Então, Jonathan, e eu fico feliz que hoje ele tá no quartel. Eu dei o curso de barbeiro para ele, aprendeu a cortar cabelo lá comigo, foi pro quartel, tá cortando o cabelo dos soldados lá, dos militares, e tá crescendo. Já vai fazer 2 anos que tá no quartel. Beleza, então vamos arrumar a cabeça de quem está na sintonia conosco. Nós estamos aqui diante do cidadão Fabrício Mirra,
que na sua adolescência veio de um lar desestruturado, ele mesmo confessou para mim ali nos bastidores que muitas das vezes, junto com o pai, usava droga. Usava droga. Então é importante que você está nessa sintonia conosco, chame até a sua família, seus filhos, para escutar a história do Fabrício. Porque ele é oriundo de um lar desestruturado. Conheceu o crime através do baile funk. Nada contra o movimento funk, Sim. nada contra a musicalidade funk, cada um tem seu gosto, né? A gente tem que respeitar quem gosta do que não presta. Sim, com certeza. Então, você que está nessa sintonia conosco, cuide da sua família, observe o que está à volta nesse contexto todo de criação e, para te arrumar aí, ele se envolveu no mundo do crime. Cara, que coragem a tua de vir aqui e de confessar, né, publicamente, Sim, através das nossas câmeras, o que você vivenciou na prática. Só que as mãos que pegou na arma para roubar, hoje é as mesmas mãos lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro e que hoje entrega diplomas. sim. Amém. Hoje nós formamos diversos profissionais, né? Na área da beleza, né? Que hoje eu sou, assim, eu fico alegre porque eu tô aqui, do nada o telefone toca, é um jovem ligando para falar que saiu do sistema penitenciário Ô, glória. e hoje está com a sua barbearia cortando o cabelo. Então, assim, isso para mim é muito gratificante. Nós vemos aí hoje no Rio de Janeiro diversos assaltos, né? Hoje o assalto é você que não foi assaltado, você levanta a mão para cima e agradece, porque o negócio está sério. Acho que tem menos de 20 dias, nós fomos, minha esposa foi assaltada, levaram nosso carro, botaram arma na cabeça dela, na cabeça da minha filha. Então, assim, hoje, Beto, você tem um prazer de você chegar em algum lugar, um jovem que poderia estar roubando os seus bens, até mesmo te assaltando, hoje você tem o benefício de você chegar numa barbearia e ele te atender e cortar seu cabelo. Ainda que tu não tenha muito, né? Mas eu tenho barba. Beto. Dá para ir lá fazer a barbinha. Vai lá fazer a barba com o jovem, entendeu? Então, assim, isso é gratificante, porque é menos um jovem na rua, né? E a gente não sabe qual é a história dele também, né? Nós não sabemos o ambiente que ele viveu, o que levou ele a fazer. Não que hoje a gente estamos aqui para querer passar a mão na cabeça de bandido. Não é isso. Não é isso, claro. A gente só quer que as pessoas entendam o contexto da história desse jovem. E hoje, graças a Deus, tem diversos jovens que largou o crime e hoje está com a máquina de cortar cabelo. Hoje, eu migrei para a sobrancelha e vou começar agora cursos, né? Uns trabalhos sociais também para capacitar jovens, até mesmo para ter uma profissão e abrir o seu próprio salão, ganhar seu dinheiro. E hoje a sobrancelha está dando dinheiro. Então, você que tem uma jovem na sua casa, bota ela para fazer um curso de sobrancelha, porque hoje tem muitas jovens ansiosas e elas precisam dessa oportunidade de poder fazer um curso. E às vezes, né, o Beto, nem todo mundo tem condições de pagar um curso. Essa é a realidade. Então, você que está na sintonia aí conosco, nessa conexão, nos prestigiando, curte, comente, compartilha, aperta o dedinho no sininho, que você vai ser notificado todas as vezes que entrar no ar uma programação da Ouro TV. E eu vou deixar aqui no rodapé, obviamente, os contatos do Fabrício, que ele vai deixar todas as orientações, né, Fabrício? Sim, para quem quiser fazer os cursos. Sim. Então, aqui no rodapé estará todas as informações. Desde já quero agradecer a todos os nossos parceiros, todos os nossos colaboradores aqui que estão sempre conosco aqui no programa, Fabrício. Tem alguns amigos aqui que nos auxiliam, que nos prestigiam, né? E nós temos aí, ó, eu quero ser um parceiro também. Quero que a sobrancelha, o rei da sobrancelha, vai aparecer aqui, hein? Vai aparecer em todos Quero ser parceiro. Programas. Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo. Mas aqui no momento, o que a gente quer é impactar aqueles que estão na sintonia conosco,
Porque a tua história, ela é um exemplo de vida, cara. Porque se você fosse, não tirando o mérito de cada um que trilhou seu caminho, que teve a oportunidade do papai e a mamãe pagar um estudo, Sim. esse saiu do zero e chegou ao estrelato. Saiu do zero e chegou ao estrelato. Cara, mas tu saiu do menos 100. Tu saiu do menos 100 até tu chegar ao zero para você se colocar dentro de um patamar para dali você conseguir se decolar. Então a gente tem que tirar o chapéu para você. O Histórias de Destaque e a Ouro TV já deixa para você aqui, mano, ratificado, tá? Parabéns, um abraço no coração. Eu sei que já teve grandes emissoras que fizeram reportagens com você. Sim, sim. Então é nesse momento que eu registro, tá, a tua humildade e você conceder esse direito da tua imagem a estar aqui na Ouro TV e participar conosco. Então isso é uma gratidão no coração muito grande que eu sinto aqui. Tá, Fabrício? Obrigado. Sim. Você é um cara corajoso, você é um cara que realmente é exemplo para todos nós da sociedade e para todos aqueles que ainda estão dentro do sistema penitenciário buscando uma oportunidade. Agora nós vamos contar para quem está nessa sintonia conosco como tudo isso aconteceu. Sim. Né? Você foi para dentro do sistema, penalizado, condenado, porque a sociedade diz que é a escória da sociedade, né? Mas hoje nós estamos vivendo momentos que a escória da sociedade está dentro da sociedade, vivendo, andando para lá e para cá, assinando papéis, desviando verbas, e ninguém faz nada. É nesse contexto que entra uma pessoa na tua vida que conseguiu rever a tua situação penal. É nesse momento que eu vou deixar com quem está na sintonia conosco, nesse momento, a doutora Mariana Mirra. Doutora, prazer te receber aqui. Você deu aulas de tudo, tanto no direito quanto na família. Né? Eu já vou logo antecipar. A doutora Mariana. Não, vou deixar você se apresentar. Aqui, podcast é assim. Né? Você pensa um treco e, de repente, muda tudo. Com vocês, doutora Mariana, essa câmera é toda sua. Pode se apresentar. Prazer estar aqui hoje, nesse programa maravilhoso. Beto, obrigado pela oportunidade de vir aqui contar, não a minha história, né, mas a história da minha família. Porque eu e Fabrício formamos uma família. Somos, né, a família Mirra. Família Mirra. A família Mirra, temos a Esté, como você bem colocou, temos o Jonathan também, que faz parte dessa família. Ela é doida para vir, né? A Esté. Ela estava doida para vir, mas ela tinha aula hoje, ela estuda à tarde. Eu falei para ela, não, você vai para a escola. Ela, mas mãe, eu posso faltar? Eu falei, não, eu sou um pouco... Vai falar de mim lá? Vai falar de mim lá. E você me fez lembrar... quando ela tinha 4 para 5, tu lembra? Ela tinha 4, 5 anos, que você falou assim, vai aí agora, lá, aperta o sininho, né? Se inscreve no nosso canal. E ela, a minha filha, ela é muito comunicativa. A primeiro momento, ela é assim, um pouco retraída, mas depois ela se solta e ela se comunica muito bem. E ela teve um tempo da vida dela que ela amava gravar vídeos, fazer ao vivo, ia pro YouTube, Instagram, Facebook, e ela tinha com ela uma prática que ela fazia assim, nos anúncios dela, ela dá um like, ela ficou conhecida como... Ela ficou por um tempo conhecida como a menina do like. Então, que legal. E todo mundo conhecia ela, não, a menina do like, a filha do Fabrício, a menina do like. Ela foi até convidada, né, para participar de um programa infantil numa igreja local, ali onde a gente mora, na localidade onde a gente reside, e aí era a menina do like, e ela se comunicava, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Esther Mirra. Que lindo! A menina do like. A menina do like, esse aqui é o meu papai Fabrício. Então, a nossa família, né, tem o prazer de estar aqui hoje contando a nossa história,
contando como tudo começou. E eu conheci Fabrício no sistema penitenciário, né, através de um trabalho social que eu comecei a desenvolver dentro de uma igreja onde eu congregava. E nesse trabalho social eu fui convidada a participar de um programa um programa de rádio. E nesse programa de rádio a minha sogra ouviu, né, que teria um trabalho social na igreja num determinado dia. E ela muito prontamente foi até lá, porque ela já estava numa peregrinação para poder rever a sentença do Fabrício, e portas não se abriam para ela, e ela viu ali uma luz, uma esperança disso acontecer. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu me senti tocada, né, e solícita em ajudar, porque, na verdade, hoje eu entendo que, por mais que eu esteja hoje como advogada, seja advogada da beleza, que hoje, né, eu tenho essa... trabalho muito há 10 anos, 10, né, amor? 10 anos eu trabalho no ramo da beleza juntamente com o Fabrício, e ela viu em mim uma segurança, ela viu em mim, e eu, na contramão, como eu falei, eu entendo que hoje eu vejo que o social ele é latente dentro de mim. E eu não consigo ver alguém passando por uma necessidade, passando por uma dificuldade, e eu sei que eu tenho um conhecimento que eu posso ajudar, que eu posso abrir portas, que eu posso ser um canal de transformação para a vida de pessoas. Eu não consigo reter isso para mim. E foi nesse contexto que eu conheci a dona Nice, e aí eu falei, olha, eu vou te ajudar, e dali a gente fez a revisão da sentença do Fabrício, foi aonde essa sentença foi reduzida, e aí o Fabrício estava lá dentro do sistema prisional, eu, na minha vida, né, no meu escritório, sem conhecer Fabrício, sem saber quem foi, só conhecia de ouvir falar, né? E ela falou, você pode me ajudar? Eu falei, vou te ajudar, enfim. Fabrício vai e diz para a mãe dele assim, mãe, pergunta à advogada se eu posso mandar uma carta para ela. Mas o mais interessante de tudo isso é que antes de eu conhecer a mãe do Fabrício, eu era colega da tia do Fabrício. Nós congregávamos numa mesma igreja, participávamos de um mesmo grupo evangelístico dentro dessa igreja e fazíamos trabalhos evangelísticos nessa igreja. E a gente todo domingo estava junto, todo domingo, toda quarta, conversávamos muito, mas nunca houve essa conexão dela falar da questão do Fabrício. Perfeito. E quando a mãe dele veio até a mim, eu não sabia que a mãe dele era irmã da tia dele, que era minha Sua colega, amiga. que era minha amiga ali naquele momento. E quando o Fabrício falou isso para a mãe dele, ela falou assim, cara, como é que eu vou falar com essa advogada, né? Aí foi quando ela contou para a tia do Fabrício que precisava falar com essa advogada e que foi uma advogada que ela conheceu lá na igreja que a tia dele era. Ela falou, cara, acho que a única pessoa que tá nesse contexto aí faz a ligação, faz essa é a tia, né? não, é a Mariana. Que é a sua amiga. Sim. E aí ela trouxe a mãe dele até mim alguns meses depois. E ela falou assim, olha, eu vim aqui te perguntar porque, graças a Deus, o meu filho teve a sentença dele revista, a pena dele foi reduzida e tal, isso, aquilo, outro, e ele tá muito feliz e ele quer te mandar uma carta para agradecer. E aí começa a nossa história de amor, né? Aí começa tudo. Aí começa a nossa história de o que Deus faz. Porque tudo que aconteceu na minha vida e na vida do Fabrício, que acontece até hoje na nossa família, é a mão de Deus. Eu não tenho outra explicação se não for a mão de Deus agindo a nosso favor. E eu falei, não, tudo bem, sim, pode mandar sim, sem problema nenhum. Não vejo problema nenhum nisso. Até ali, você nunca tinha visto o Fabrício. Não, nada. Perfeito? Nada, perfeitamente. Nem ir lá no presídio para visitá-lo, para ter algum contato, para saber, conhecer a história dele, para poder defendê-lo, nada. A única coisa que você fez foi um remédio jurídico. Sim, reduzir a pena. Só isso, mais nada. Até porque Perfeito. eu não queria me envolver por questões profissionais, claro, mesmo. E assim, quando eu peguei a sentença dele, li a sentença e vi que o crime que ele cometeu
foi um latrocínio. Eu fiquei meio assim, eu falei, poxa, um latrocínio contra uma pessoa, né? E eu fiquei meio assim, sabe? Eu fui preconceituosa. A palavra é essa. Correto. E eu falei, eu vou me manter bem afastada, não vou me envolver muito, porque eu não sei a procedência, eu não conheço. E aí a gente acaba se resguardando em certas situações, né? Normal. Que é normal. E ele mandou a carta para me agradecer. E quando essa carta chegou, ela me entregou essa carta. E como eu disse, eu quis manter uma distância. Eu peguei a carta, botei dentro da minha bolsa e falei, depois eu leio isso. Depois eu leio. Botei dentro da minha bolsa, fui fazer o que eu ia fazer naquele dia. E aí passou-se uma semana aquela carta dentro da minha bolsa. Quando foi num sábado, num domingo, antes de eu ir para a igreja, eu falei, despertou aquilo na minha mente. A carta. Eu falei, gente, como eu sou uma pessoa que não dei assim atenção. E eu fiquei me culpando, porque eu falei assim, caramba, o rapaz, por mais que ele esteja lá naquela situação, né, ele se empenhou, escreveu uma carta de agradecimento, e eu fui uma pessoa mesquinha, né, não quis responder, fiquei andando com a carta na minha bolsa, desdenhei daquilo dali. E quando eu abri a carta para ler, a voz do Senhor falou no meu coração. Ela falou assim, esse é o seu esposo. Esse vai ser o seu esposo. Meu Deus. Eu falei, não vai mesmo? Não Aí, é Beto. ele. Não é. É mole, Beto? Mas Que por que isso? disso tudo? Eu tinha acabado de terminar um noivado, eu estava noiva de um rapaz de família e tal, e chegou um momento que eu olhei para aquilo dali e falei assim, não é isso que Deus quer para mim. Não é. Não é essa a pessoa certa. E aí, quando eu conheci a mãe do Fabrício, tinha uma semana que eu tinha me separado desse rapaz, eu tinha desfeito todo o noivado, meu coração estava em paz, e estava em paz até em conhecer alguém. Não era o meu objetivo naquele momento. E aí, a voz do Senhor falou comigo, esse é o seu esposo. É esse que você vai casar. Eu falei, mas não é mesmo? Não é? Não estou ouvindo nada. Esperava um príncipe, né? Ela falou que tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho. Que era o príncipe chegar para ela, vir buscar ela de cavalo. Eu tinha um sonho de infância, olha como é que a nossa mente é, né? Eu tinha um sonho de infância, eu sonhava com aquelas grandes princesas, que um príncipe num cavalo branco ia vir me resgatar. Na verdade, eu que fui o príncipe para resgatar. Né? O papel se inverteu. Mas eu disse que não seria, enfim. E aí eu falei assim, naquele momento eu falei, eu vou responder essa carta, vou ser muito objetiva, sem dar a entender a ele que ele tem algum tipo de relacionamento comigo, ou qualquer tipo de abertura, você curta e grossa. Profissional. Assim, você é profissional. E aí eu escrevi a carta e tal, respondi, e eu lembro que nessa primeira carta ele mandou assim para mim, que seu dia seja abençoado, que a sua família seja abençoada e que o seu casamento seja abençoado. Eu falei, desde quando esse sujeito está dizendo do meu casamento, ele não sabe nem a minha história, não sabe nem quem eu sou. E quando eu respondi a ele, eu respondi, muito obrigada e tal, mas não sou casada, estou esperando em Deus. Aí eu falei, Beto, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. E Deus fez. E o mais interessante é que assim, a gente escrevia cartas, porque o nosso único meio de comunicação era através de cartas. Perfeito. E num primeiro momento eu não quis ficar muito dando muita corda para ele, também não dar a entender que eu queria qualquer coisa com ele, inclusive por um desses motivos que eu não fui visitá-lo, para manter realmente a distância. Então, assim, às vezes nós tínhamos um lapso temporal de 15 dias, 20 dias, de uma carta chegar e ele me responder. E aí eu mandei a carta, ele recebeu a carta, e aí, quando a carta chegou lá para ele, Deus também falou a mesma coisa com ele. Essa daí vai ser a sua esposa. Aí, quando Deus falou que seria minha esposa, eu falei, Senhor, faça a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E ficamos, nos tornamos amigos a primeiro momento, a gente começou a se comunicar por cartas, aí ele mandou uma carta respondendo ao que eu tinha enviado. Eu falei, pô, vou responder, vou ser simpática. Aí começamos. E a gente conversava por cartas, até que um dia
Ele virou para mim assim e mandou assim: não é bom que o homem vive só. Tá na Bíblia, não tá? Tá na Bíblia. Ela Não falou... é bom que o homem viva só. Eu falei, esse rapaz, ele é bem ousado, né? Ela falou que estava esperando em Deus. Eu não queria sair do presídio e ficar sozinho. Eu mandei para ela, ó, Deus também falou que é bom que o homem não é bom que o homem viva só. E joguei, né? Ela já Ele entendeu que eu não jogou. queria ficar sozinho. Ô, Senhor. E aí nós continuamos a nos comunicarmos e Deus foi tratando no meu coração essa aproximação. E aí, de fato, eu comecei a enxergar o Fabrício com outros olhos, não mais como com os olhos de alguém que estava ali cumprindo uma pena, que era um condenado por um crime. Sim, isso era um fato. É um fato. Mas por detrás de tudo isso existia uma pessoa com sentimentos, com emoções, com uma história de vida. E aí eu comecei a conhecer a história de vida dele, comecei a conhecer a família, a mãe, fui me aproximando e fui começando a gerar dentro de mim um amor pelo Fabrício. E aí um dia ele falou assim para mim, ele mandou assim para mim, eu lembro que eu estava completando 30 anos nesse dia, e ele mandou assim na carta: queria te fazer uma pergunta. Você aceita namorar comigo? Lembra disso? Lembro. Ele mandou na carta de feliz aniversário. Naquele mês, no mês de julho, eu faço aniversário dia 21 de julho. E aí ele mandou essa carta no dia do meu aniversário, só que ela chegou dias depois, né? E aí ele me pediu em namoro no dia do meu aniversário. E aí eu respondi a carta, só que também... Foi no dia do teu aniversário? Foi no dia do meu aniversário. Sério? Ai, No aniversário de 30 anos. Eu tô com 42, já se vão 12 anos, né? Não, Vou fazer 43. 43. Vou fazer 43. E aí, quando chegou a carta para ele, ele ficou super ansioso. Porque quando eu respondi, até chegar, levou aí uns 20 dias para chegar essa carta nas Imagina, mãos você dele. faz um pedido de namoro, Beto, você espera 20 dias para a resposta. E aí Só a mão de Deus. Só a mão de Deus. Só a mão de... E lembrando que quando eu conheci o Fabrício, ele já estava há 2 anos e meio preso. Ele saiu do sistema na liberdade condicional com 4 anos e meio. Então, nós ficamos 2 anos nos comunicando por carta. Por carta. E como é que foi aquele primeiro encontro? E aí ele mandou essa carta, eu respondi para ele assim: oi, meu amor, como você está? Já mudou o contexto, né, Fabrício? Mudou o contexto. Não era mais Fabrício, já era amor. Mudou o texto, o contexto e o pretexto. Tudo. Não, e o interessante é que eu não mandei para ele, não respondi nem que sim, nem que não. Eu só falei para ele: oi, meu amor. Então eu deixei para ele entender que ele era o homem que ia fazer parte da minha vida, que ele seria o pai da minha filha, que ele seria o homem que a gente vai envelhecer juntos. Então, quando eu disse oi, meu amor, era essa mensagem que eu estava mandando para ele. Perfeito. E de que eu aceitava. E aí a gente foi trocando cartas, até que um dia eu virei para ele e falei: cara, eu não quero ir aí como advogada, eu quero ir aí como sua namorada, como sua companheira. E fiz a carteirinha. Toda assim, muita gente me criticou porque... A sociedade hipócrita. Mas muitas pessoas me criticaram no sentido do seguinte: você vai sujar seu nome, você vai sujar a sua identidade, você vai sujar quem você é. Vai se decepcionar. Para você encontrar com um cara que está preso, você vai se decepcionar, você vai isso, você vai aquilo. Só que, nesse contexto todo, existia um ponto-chave nisso tudo: a voz de Deus. Sabia. Entende? Então, eu não estava indo porque você me falou, a outro me falou. Não, eu estava indo porque o Todo-Poderoso disse para mim que ele seria. Então, eu estava confiando na promessa. Né? E foi essa promessa que me fez ir lá. E eu me lembro que quando eu cheguei... Porque antes de eu entrar lá como companheira dele, eu fui visitá-lo 3 vezes como advogado. Perfeito. E aí a gente se tocou pelo vidro, né? A gente, mãozinha, porque não tem esse ele contato. Tem uma bitoca assim no vidro também. Não tem esse contato direto. Ela tá só ficando ali, lá. E no dia que eu fui visitá-lo, e aí ele já tinha saído do regime semiaberto, ele já estava no regime semiaberto e aí foi transferido para Niterói, que Niterói já era uma preparação, para a saída dele, Perfeito. porque a gente já tinha dado entrada no pedido de condicional.
Só que os trâmites jurídicos, você sabe como funciona, né? É uma lentidão só. E ele estava nesse aguardo da liberação condicional. E aí ele foi para Niterói. E aí eu comecei a visitá-lo em Niterói. E quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu não sabia o que eu fazia. Eu Porque sei era que a ela primeira... me deu um abraço e não me soltava mais. Eu querendo soltar para beijar, ela me abraçou e ficou ali, ó. E foi Eu falei, meu Deus, assim, a me primeira solta, vez ela- que realmente, de fato, a gente... Contato físico. Contato Aham. físico, né? Porque o nosso contato foi primeiro por carta, depois visual, e aí veio o contato físico. E quando eu abracei o Fabrício, que eu segurei ele, eu falei assim, eu não posso largar essa promessa. Viu? Quem me prometer é fiel para cumprir, eu vou ficar aqui até... Que história impactante. E gente. ali, nesse dia mesmo, acho que foi nesse dia, eu não sei se foi na semana seguinte, eu não lembro bem, mas quando eu comecei a visitá-lo no presídio, foi quando nós ficamos noivos dentro do presídio, né? Nós Noivamos noivamos lá dentro. E a gente já saiu, quando ele saiu, ele já estava lá, nós já havíamos, né, conversado de quando ele saísse, nós íamos nos casar, né, formar a nossa família, formar o que hoje somos. E foi como aconteceu. E o interessante é que Fabrício saiu, no meu primeiro momento, ele não tinha o que eu vou fazer, para onde eu vou, como é que eu vou começar, como é que eu vou me redefinir novamente, né, na sociedade. E aí eu lembro Foi como o que... Beto falou, né? Saiu do menos 100 a chegar no É. zero, então é E difícil. aí foi quando eu falei para ele, difícil. eu falei, olha, você tem duas opções. Ou você volta para o lugar da onde você veio, e aí a grande probabilidade para você voltar a cometer as mesmas coisas que você cometia é grande, ou você vai para um outro lugar e recomeça de novo. Uma nova história, um novo nome, uma nova vida, um novo caminho. E foi o que aconteceu. Nós fomos para Pavuna, nem eu morava na Pavuna, nem ele morava, eu morava em Anchieta, com a minha mãe, e ele foi morar na casa do namorado da mãe dele, e foi onde tudo começou, né? A história de superação, a história de empreendedorismo. Beleza. Peraí, vamos arrumar a cabeça então de quem está na sintonia conosco. Ó, curte, comente, compartilha, aperta o dedinho aí, se inscreva no canal, porque agora nós chegamos no ponto culminante da história. Nós estamos diante da doutora Mariana Mirra, uma advogada que nem trabalha na área penal. Não. Trabalha na área de assessoria parlamentar, lá dando assessoria, enfim, todas essas questões jurídicas que envolvem aí o poder público. Advogada, renomada, e de repente, através da comunicação, por isso que é importante você curtir, você compartilhar, porque olha só, quanto mais longe nós chegarmos, mais essa história impactante chega a outras pessoas que podem ser transformadas por histórias dessa natureza. Foi através do rádio, não é isso, doutora? Foi através do rádio que tudo começou. Através do rádio, de uma reportagem que foi feita, de que existia um projeto social e que a dona Nice escutou e chegou até a igreja da doutora Mariana, que dava essa assistência social. Por isso que é importante, quando eu peço a você que curte, comente, compartilhe. Porque é através dessa tua atitude que histórias podem ser mudadas. E foi o que aconteceu. Aí começa a virada de chave do Fabrício. Pode continuar, doutora. Foi para Pavuna, foi morar num outro lugar. E com um novo nome, porque aonde o Fabrício morava, ele era conhecido como Nem do Gás, porque num período da vida dele ele teve, né, um depósito de gás e vendia gás. Na verdade, o Fabrício ele sempre teve muito dentro dele um lado empreendedor, a visão empreendedora. Ele conta que quando ele era mais novo, ele queria comprar biscoito, e a mãe não tinha muitas condições, e aí ele ia tocar gado, né?
Oi? Como é que era? a Já história? fui tocar gado, sítio, tocava gado, capinava, não Capinava, ficava então, assim, parado. Na verdade, é um trabalhador digno, né, Aham. cara? Mas que Sim. foi envolvido por todo um contexto social e acabou sendo levado. Uhum. Levado para E- um outro lado. Porque, assim, se a Perfeito. gente parar para analisar, o Fabrício, ele, como ele bem falou, ele foi pro baile funk, isso, aquilo, outro, via. E qual é a ideia do jovem hoje? Que é não muito diferente do que foi o Fabrício na adolescência dele. Querer ter aquilo que ele quer ter, Perfeito. do que ele vê. É um telefone, é um tênis, é uma roupa de marca. E o Fabrício também quis ter isso. Ele não tinha condições, a mãe não tinha condições. E quem deu a condição? O crime. Foi o crime. Entende? O crime deu essa condição. Mas o mais importante disso tudo foi porque ele fez a opção correta. É isso aí. Né? Então, deixa eu só alicerçar aqui algumas coisas. O nosso programa, Histórias de Destaque, ele é alicerçado na palavra. Romanos 12:7, que é o dom de encorajar, compartilhar, enganjar-se, estender as mãos. Nada mais isso do que você faz, cara. Hoje você estende a mão para que outras pessoas resgatam a sua cidadania, você abre portas de trabalho, você dá oportunidades. Hoje você é um empreendedor de sucesso e teve as mãos estendidas pela então doutora Mariana Mirra. E foi o que ela falou. Tem que trocar de vida, de local, de padrão. Nada mais do que aconteceu com Jacó. Jacó era um enganador. Verdade. E ele teve lá a briga com o anjo e a partir daquele momento ele se chamou o quê? Israel. Teve Bem-vindo. seu nome trocado. Bem-vindo, Israel. Amém. Você foi trocado de nome. Amém. Por incrível que pareça. Normalmente na história, quem carrega o nome de quem? A esposa carrega o nome do marido. Marido. Mas Deus misturou tudo e hoje Fabrício Mirra traz o nome da doutora Mariana Mirra. Só Deus. Não me pergunta como que isso acontece. É verdade. Deus é capaz de todas as coisas. Quando ele derrama a glória dele, não tem quem segure. Verdade. Pode continuar, doutora Mariana. E aí o porque- Fabrício, nós fomos morar lá, o Fabrício mudou de nome, mudou de lugar, mudou de... transformou, né? Você falou de Romanos 12:7, não é isso? Perfeito. Na verdade, Fabrício foi Romanos 12:8 ou 2, se eu não me engano. Transformai-vos a vossa mente para que experimentei a boa e perfeita vontade de Deus. Então, se você não transforma a sua mente, nada vai acontecer. E Fabrício, ele foi tocado por essa palavra e teve a mente transformada. E uma outra coisa, Eclesiastes 3. Porque no tempo dele, ele achou que poderia chegar no estrelato e chegar no sucesso. É isso. Pelas vãs facilidades do mundo. Então, Verdade. Eclesiastes 3 complementa tudo isso. Aí. Que é, no tempo de Deus, todas as coisas. acontecem. Amém, eu creio. Aleluia. E começamos ali a nossa trajetória, né, de vida como família e empreendedora também. Eu lembro que o Fabrício ganhou uma cadeira desse namorado da mãe dele. Do lado tinha uma barbearia e ele foi tão ousado que ele chegou pro rapaz e falou assim: você me dá a oportunidade de demonstrar o meu trabalho? Mas se não der certo, não precisa me pagar, não. Eu só quero ter a oportunidade. E o cara falou: não, tá, gostei de você. Bota aí tua cadeira aí e começa a trabalhar. E o rapaz era um rapaz muito conhecido, que tinha uma cartela de clientes muito grande. E aí eu lembro que o Fabrício falava assim para os clientes: olha, se você não gostar do meu corte, não precisa comprar, não precisa pagar, não. Só me dá a oportunidade de mostrar o que eu sei fazer. E ali o Fabrício começou a montar a cartela dele de clientes. E aí a gente começou também a procurar uma casa para nós irmos morar. E eu lembro que eu cheguei na casa onde nós começamos a morar e a casa já estava alugada, o cara já tinha pago o depósito, já estava passando a luz para o nome dele, já estava com a chave da casa, ele ia se mudar. E aí, quando eu cheguei nessa casa, o rapaz falou assim para mim: olha, essa casa já está alugada, já está tudo certo, não tem como você ficar com essa casa. E eu virei para ele e falei assim: pode estar tudo alugado, pode estar o que for, mas se o Deus que eu sirvo quiser me dar essa casa, ele vai me dar.
2 dias depois, o rapaz liga pra mim, vem pegar a chave, que o cara desistiu do negócio. Glória a Deus. E a casa era de frente para uma loja que foi a nossa primeira barbearia. E essa loja, olha como é que Deus faz as coisas. Essa loja, há 2 anos, nada dava certo nessa loja. Tinha sido lanchonete, pet shop, um lugar onde vende fruta, quitanda, tinha sido de tudo. E as pessoas faziam questão de falar, cortava o cabelo. Rapaz, essa loja aqui, nada dá certo Nada dá aqui. certo. Eu falava, mas tá repreendido, mas a barbearia vai dar certo. Glória a Deus. E ficamos 2 anos ali naquela loja. Tivemos que sair porque Tivemos ficou que pequeno. sair porque ficou pequena. Nós não saímos porque não deu certo, não. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Saímos porque o espaço já tinha se tornado pequeno para a demanda de clientes, eram muitos clientes, e além de ser muitos clientes, o Fabrício começou a dar oportunidades para quem estava atrás das malhadas. Mas ali não deixou mais de ser barbearia. Se passamos aí quanto tempo? 10 anos? 11 anos. E lá hoje Continua sendo uma ainda é uma barbearia de um aluno meu. Para você ver como a unção, a unção que a gente carrega, ela abre portas. Rapaz, até me arrepiei A unção agora. de Deus, a presença de Deus, ela abre portas que todo mundo dizia que ali nada dava certo. Né? Abria, fechava, A abria, barbearia fechava. deu tão certo Mas que ficou lá para sempre. Ou seja, vai fazer 10 anos. Quando a aí presença tá lá. de Deus ela chega no lugar, não tem como não dar certo. E nós fomos instrumentos de Deus para levar a presença de Deus ali para aquele lugar, tanto é que abria coração, fechava coração, a gente tinha cultos proféticos ali, nós fizemos vários trabalhos sociais, evangelísticos ali naquela barbearia, e nunca mais aquela loja fechou. Do dia que nós saímos para um espaço maior, para alcançar mais pessoas, até porque aí a gente montou o curso de barbeiro, fomos para dentro do presídio, fomos a primeira escola de formação de barbeiros dentro do complexo penitenciário de Bangu. E detalhe, o Fabrício ainda estava na condicional assinando e voltou lá dentro para resgatar outras pessoas. Que lindo. Então, de lá para cá já foram 11 anos e até hoje nunca se fechou. E é uma barbearia de um ex-aluno do Fabrício. Nós servimos a um Deus tremendo, né? Como é que pode, né? Deus é Só maravilhoso. Deus. Só Deus. Bom, nós já estamos chegando na última curvinha do programa. Eu não posso deixar de te perguntar quando a Esther chegou. Né? Esther, tua vez agora, Esther. Conta pra gente aí, resumidamente, assim, como é que a Esther chegou e transformou. Rapaz, eu tava cortando cabelo, porque assim, a casa que a gente alugou era ali em frente. Tô lá cortando cabelo, daqui a pouco, tô grávida. Eu falei, meu Deus, é assim mesmo. Eu tinha 6 meses que a gente tinha casado, né? Tinha 6 meses que nós estávamos casados. E 6 meses? 6 meses. Casado. 6 meses, foi rápido. Meses. Foi rápido, Beto. 6 meses. Só que, nesse contexto, eu já estava com 33 anos e eu falava assim pra ele, Fabrício, eu não engravido, tá acontecendo alguma coisa? Porque, tipo assim, ele já era pai. Né? Eu falei, então o problema não é dele, é meu. Eu falei, caramba. Aí começamos a procurar, né, médico para fazer exame, para descobrir o que era e tal. E eu lembro que quando eu fiz o primeiro exame no ginecologista, eu já estava grávida, eu não sabia. Ele falou, olha, Mariana, a gente vai continuar fazendo e tal. Por aqui eu não tô vendo nada, mas vamos investigar mais. Ele também foi para a parte que cabia, né, para ele. E eu comecei a sentir, e detalhe, eu falei assim, cara, eu não posso estar grávida, porque eu tô naqueles dias, né, e tal. E aí eu comecei a sentir, assim, algo estranho no meu corpo. Eu falei, caraca, será que eu tô grávida? E falei, meu Deus do céu, não pode ser. Aí comprei o teste de farmácia, o teste deu positivo. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Aí eu cheguei no ouvido dele e falei, amor, eu tô grávida. Ele, o quê? Eu vou ser pai, dentro da barbearia, gritando alto para todo mundo. Ou seja, Deus abriu a mão. Abriu e Esther... E chegou Esther nome de rainha. Esther. E assim, é tão diferente a nossa história, que quando eu engravidei, o Fabrício virou para mim e falou assim, é menina e o nome dela é Esther. Não foi? Eu não tinha feito ultra, não tinha feito nada. Ele é menino e a conexão deles é tão forte que no dia que eu fui fazer a primeira ultra para descobrir o sexo,
Ele falou assim pra mim, hoje ela vai falar comigo. Ó, afirmação. Hoje ela vai falar comigo. Quando Foi? o médico começou a fazer a ultra, que ela escutou a voz dele, ela se abriu toda. Ela abriu as mãozinhas, abriu as perninhas, fez uma... Aí ele, filho, o papai tá aqui, mexe pro papai ver. Ela se mexia. Meu Deus, Não é? que conexão. E aí ela nasceu. Quando ela nasceu, ela teve um probleminha de glicemia, ela ficou na UTI neonatal por alguns dias. Quando o Fabrício chegou lá na UTI neonatal, ela tinha 5 dias de nascida, né, amor? 5 dias. Ela estava toda furada, a glicose dela não subia de jeito nenhum. E quando o Fabrício chegou lá para visitar ela, que pegou ela no colo, ela abriu o olho, olhou pro pai dela e começou a conversar com o pai dela. Tem 5 sorriso, dias. é. Eu tenho um vídeo que eu consegui gravar. Ela abriu um sorriso e ela Então, fala. conversando com o pai. 5 dias. 5 dias. Eu falei, gente, que conexão é essa? E é até hoje. Até hoje. Se você disser para ela assim, Esté, você parece com a sua mãe, ela, não, eu sou o meu pai. Eu pareço com meu pai. Tudo dela é com o pai dela. Eu falei, eu só carreguei, né? Gente, está acabando. Na verdade, Passa eu não tão queria rápido, que né? acabasse. Passa rápido. Mas não acaba aqui. Não acaba aqui. Porque a história de vocês, ela já vem reverberando, né? Chegando aos ouvidos das pessoas. Então, eu ratifico o que eu falei antes. Eu sou muito grato a ti e a você também. Agora a Mariana, não mais doutora, mas a Mariana. Mariana, esposa do A Fabrício. esposa do Fabrício, né? A esposa do rei da sobrancelha. Rei da sobrancelha. Tá lá no YouTube, né? Então eu vou dizer para você que está nessa conexão conosco, procura lá no YouTube, não tem problema não. YouTube, Instagram. Não precisa ser só através da Ouro TV, não. O vídeo do Fabrício está registrado lá no YouTube, Rei da Sobrancelha. Procura lá. Vocês vão ver que tudo que nós contamos aqui nada mais é que a ratificação da verdade. É isso. Eu sou grato a esse casal maravilhoso. Amém. Por me dar a oportunidade de trazer essa narrativa, essa história impactante, essa história que muda a vida das pessoas, que derruba preconceitos. Sim. Verdade. Como até ela mesma disse, né? Não, Que ela pois teve, no momento ali, ela... Por quê? Porque ela é fruto e, ao mesmo tempo, vítima da sociedade que eu acabei de falar. A sociedade é hipócrita. Eu também me coloco nesse contexto. Porque nós não tem para onde correr. É um corredor cultural de onde nós viemos. Então nós temos que mudar isso. E vocês dois mudam paradigmas. Parabéns para vocês como casal, como família. Esther, beijo para você. Jonathan, se espelha no teu pai. É um cara que tem muito para passar para você. Então, se espelha nele. Eu vou deixar você primeiro fazer umas considerações finais, depois ele faz umas considerações finais, já vai ficar aqui no rodapé. Tá advogando? No momento, agora eu só sou treinadora, palestrante. Deixa o contato, pode deixar o contato, sim. Fica à vontade, vai estar aqui no Hoje rodapé. Hoje eu trabalho com mulheres que querem ser transformadas através da beleza. Glória a Deus. Pode falar tudo isso. Essa câmera aqui é tua e depois o Fabrício entra. Beto, quero te agradecer a Ouro TV por essa oportunidade de estar aqui contando a nossa história, falando um pouquinho, né, tudo que Deus fez nessa transformação de vida e deixar para você que é ouvinte, que se encontra nesse momento sem uma direção, não sabe o que fazer, está perdida, você não está perdida, muito pelo contrário. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, vem comigo que eu te auxilio a você encontrar esse propósito de vida. Procura lá no canal do Instagram, Mariana Mirra Oficial. Hoje eu trabalho com mulheres que se encontram perdidas, não sabem qual é o seu propósito, não sabem aonde ela quer chegar. E hoje a gente desenvolve um trabalho de resgate da autoestima, resgate profissional, empresarial e familiar de mulheres que ainda não encontraram o seu propósito de vida. Fiquem com Deus,
uma boa tarde para vocês e que o Senhor seja o Senhor da vida de cada uma de vocês. Amém? Amém. Beto, hoje eu vou compartilhar com esse povo abençoado, esse povo fiel à Ouro TV, né? Uma palavra que Deus tem soado essa semana toda no meu coração, Beto. É uma palavra bíblica que fala sobre uma mulher chamada Marta. Marta. E existe um ambiente que Jesus se encontra com duas mulheres. Jesus entra dentro da casa de Marta e Jesus agora começa a falar. E a Bíblia relata que Maria senta e começa a dar atenção, mas a Marta, a Bíblia relata que ela está preocupada com muitas coisas, ela está arrumando a casa. E ela, insatisfeita, ela chega até para Jesus, não te importa, meu mestre, que a minha irmã me deixe servindo só, eu estou aqui fazendo as coisas e ela aí parada. E Jesus falou para ela, Marta, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Você está ansiosa com muitas coisas. O que eu quero deixar para você? A Marta estava no mesmo ambiente que Jesus estava. Ela estava presente no mesmo Jesus que Jesus estava, mas ela estava ausente. Você viu um pouco da minha história? Eu tive uma ausência de pai, mas existem pessoas, Beto, que têm pai, que está presente, mas está ausente. Então você, pai, você, mãe, que você possa ser presente na vida de alguém. Presente, mas não ausente. Porque tem pessoas que estão presente, mas está ausente. Como é que é isso? Porque está ali, está perto, mas está longe. Às vezes tem pessoas que só precisam de um abraço, de uma palavra, de um carinho, de uma palavra dizendo assim, ó, eu te amo. Só isso. Então, que você possa estar presente, mas também não ausente. É isso, Beto. Glória a Deus. Eu não queria que acabasse, mas nós precisamos terminar. Mas vamos deixar essa palavra reverberando. Quero agradecer aqui a presença desse casal maravilhoso. Amém. Um casal digno, um casal de honra. Parabéns, Fabrício, pela tua coragem, Amém. pela tua garra, pela tua determinação, por você ser esse transformador de vidas. A Mariana, por ter passado por cima do preconceito e ter ouvido a voz de Deus. Tem muita gente que não escuta a voz de Deus, mas ela lutou contra si própria para poder te encontrar e vocês hoje serem um, viver uma só carne e fruto desse relacionamento, a querida Esther, que hoje se encontra no meio de vocês e com Amém. certeza é um grande presente de Deus. Com Ela certeza. E você falou de Marta e Maria. Então, você confessou para mim lá atrás que você tem também um grande sonho. E eu vou falar aqui no ar, para que todos escutem. Vou acionar meu amigo Marcelo Alves, dono de 2 editoras, que já passou aqui por esse programa, me deu a honra de recebê-lo. Hoje ele é dono de um empreendimento que realiza sonhos. Aquele livro seu que está engavetado, Amém, vai sair. né? Vai sair. Nós Eu vamos creio. acionar nosso amigo Marcelo Alves. Ele Eu vai creio. contar essa história para você através de um livro. E é o que eu digo. Marta e Maria. A lamparina está acesa, irmão. Eu creio que essa história desse livro vai alcançar muitas pessoas. Eu creio que quando esse livro sair, acho que vai ter alguns dias que eu vou parar lá na frente do presídio e vou abençoar algumas mães que tá lá, que tá quase desistindo do filho, do marido. E eu tenho certeza que esse livro vai ser uma virada de chave para ela não desistir e ela entender que ainda tem jeito. Tem jeito. Porque aonde reina a palavra de Deus, não tem como não acontecer transformação de vidas. É verdade. Curte, comente, compartilhe. Nós precisamos chegar ao maior número de pessoas com essa narrativa do Fabrício Mirra, impactante. Aqui embaixo estão todos os contatos, não deixe de procurá-los. Ouro TV, onde todas as vozes se encontram.